Pai, obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez. Nós bendizemos o Teu santo nome porque o Senhor é um Deus tremendo. Não há outro semelhante ao Senhor. O Senhor se faz presente aqui de uma forma tremenda, de uma forma especial. Por isso nós cremos, porque a Tua palavra diz que pela fé nós somos salvos, Senhor. Pela fé nós cremos que o Senhor se faz presente aqui. O Senhor disse na Tua palavra também que nunca nos abandonaria, nem nunca, jamais nos desampararia, Senhor. E está conosco todos os dias. Nós te agradecemos, nós elevamos os nossos corações ao Senhor, porque nós queremos escutar a Tua voz. Fala conosco de maneira clara, Senhor, porque o que nós queremos mesmo é aprender do Senhor e fazer mais e mais a Tua vontade. Somos homens e mulheres fracos, Senhor, mas precisamos muito do Teu auxílio e podemos contar. Por isso é que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós estamos vendo o mapa bíblico, o plano de Deus para todos os tempos. Você que não tem acompanhado, você pode entrar no site da igreja, tem aí no boletim, tem um link que vai levar você ao YouTube, onde os vídeos estão sendo postados das mensagens. Lembrando também que ao final dessa série de mensagens, você pode adquiri-las através de uma mídia de DVD. Não vai ser cobrado nada para você. Então no final, você querendo, pastor, eu quero aquela série de mensagens, você traz uma mídia e eu gravo para você sem custo algum. É muito importante isso, é muito importante que você distribua esse tipo de mensagem, porque as pessoas têm uma ideia errada a respeito de como Deus trabalha. E a Bíblia nos mostra que Deus ele é um Deus coerente, e Ele tem trabalhado ao longo da história em favor do homem. Só que o homem tem negado isso, e tem atacado mais e mais a Deus, tem blasfemado mais e mais do Senhor Jesus. Mas nós estamos vendo que ao longo da história, Deus tem dado responsabilidade aos homens, e o homem, infelizmente, não tem cumprido, tem fracassado, e com isso recebe o juízo de Deus. Então eu quero trazer aqui mais uma vez um resumo, para você que não tem acompanhado. Nós temos aqui a eternidade passada, nós temos a linha do tempo, onde nós estamos inseridos. Nós temos a eternidade futura, então a eternidade passada, eternidade futura, a linha do tempo. Dentro dessa linha do tempo, Deus estabeleceu períodos na história. Então, são ao todo 7 períodos na história. Nós temos ali a cruz, representando a vinda do Senhor Jesus. Nós temos aqui essa seta mostrando que depois da 7ª dispensação, nós teremos o arrebatamento. Depois viremos reinar com Cristo aqui na terra para a última dispensação, que nós já vimos, que é o reino milenar. Vimos a inocência, consciência. Hoje vamos entrar na 3ª dispensação, ou no 3º período da história, que é o governo humano. Mas ainda vem pela frente a promessa, também a lei, onde surge a nação Israel. Teremos também, vamos ver a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo agora, e também, por fim, a dispensação do reino. Para cada dispensação, você que tem acompanhado, Deus tem dado responsabilidade ao homem, só que o homem tem fracassado, e para cada fracasso nesses períodos, Deus tem preparado juízo pelo fracasso do homem. Então entramos hoje no 3º período da história, o período do governo humano. Semana passada nós vimos aqui o período da consciência, onde agora, depois do pecado, o homem tinha consciência e sabe o que é certo e o que é errado. Não que isso seja suficiente para salvá-lo, mas para mostrar que o homem é indesculpável. O homem não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu sou uma pessoa boa, porque os seus atos mostram que ele é uma pessoa má e precisa da graça e da glória do Senhor. Então entramos aí na dispensação do governo humano. Por que nós chamamos essa dispensação de governo humano? Gênesis capítulo 9, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, olha aí, pelo homem se fará o quê? Derramará o seu. Sabe o que é que significa isso aí? Ainda que muitos não acreditem e não aceitem, a Bíblia falando sobre
pena de morte. Por quê, irmãos? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então a Bíblia mostra, e isso nos traz à memória isso aí, que Deus fez o homem à sua imagem. E esse versículo, irmãos, nos mostra que Deus, Ele está delegando o homem para fazer o quê? Governar o seu semelhante. A partir de agora, o homem está podendo governar o seu semelhante. Vamos entender algumas circunstâncias que aparentemente são favoráveis, preparadas por Deus nesse período, porque senão fica a ideia assim: mas será que isso vai continuar se repetindo? Deus dando responsabilidade ao homem e o homem simplesmente fracassando e desobedecendo? Será que Deus não poderia dar um jeitinho nas condições, nas circunstâncias, para que elas sejam favoráveis ao homem? Olha que interessante, algumas circunstâncias favoráveis ao homem e que mostra que o homem é indesculpável. Por exemplo, Noé. Noé, ele tinha mais ou menos aí 601 anos ao sair da arca. Ele era uma pessoa com experiência natural. Por quê? Porque ele construiu uma arca. Você não vê a Bíblia em nenhum momento mostra Noé fazendo algum curso de carpintaria nos padrões em que a arca exigia para ser construída. Mas se você leu em casa, Gênesis capítulo 6, você pode perceber que foi uma obra monstruosa. Então Noé, ele tinha uma experiência natural, porque ele constrói a arca. E mais importante do que a experiência natural que Noé tinha, ele tinha também experiência espiritual. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele andava com Deus. Olha aí Gênesis capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: eis a história de Noé. Noé era homem o quê? Entre os seus contemporâneos. E Noé fazia o quê? Andava com Deus. Então vemos aí que Noé tinha experiência natural e ele também tinha uma experiência espiritual. Guarde isso, porque na semana passada você viu nas Escrituras, a própria palavra de Deus disse que Deus achou graça em Noé. Porque senão fica a ideia de que eu posso fazer por merecer o favor de Deus. Nós não podemos fazer nada para merecer o favor de Deus. Mas pastor, a Bíblia fala que Noé andava com Deus, que Noé era um homem justo, que era um homem íntegro. Por isso foi que Deus foi a favor dele. Cuidado, Noé era homem como eu e como você. Guarde isso porque você vai entender lá na frente. Outro ponto favorável nós temos aí no final dessa dispensação, da segunda dispensação. Eles tinham o quê? A promessa de Deus, que Ele não destruiria mais a humanidade outra vez. De que forma? Deus falou que não destruiria a humanidade. Gênesis 9, 11, 13. A palavra do Senhor diz: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha aí versículos 14 e 15. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o quê? O arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Toda vez que você vê o arco-íris no céu, pode lembrar que foi o pacto que Deus estabeleceu com Noé. Perceba uma coisa interessante: não é toda vez que você vê um arco-íris. Já parou para perceber? Não é toda vez que vem chuva que você vislumbra o arco-íris. Mesmo com o sol, porque os cientistas dizem, não, porque o fenômeno do arco-íris é que as gotículas, as partículas de água em contato com o sol gera aquele prisma de cores e tal. Mas tem momentos que está fazendo sol e está chovendo e você não vê o arco-íris. Só aparece quando Deus quer que ele apareça, para lembrar o homem da promessa que ele fez ao próprio homem de nunca mais destruir a terra com águas do dilúvio.
Então percebam que eles tinham a promessa de Deus que a terra não seria destruída outra vez com as águas do dilúvio. Outra condição favorável é que eles tinham o costume de adorar a Deus. Olha aí Gênesis 8, 20, quem pode ler? Olha aí Noé fazendo o que é certo da dispensação da consciência. Lembra que Abel ofereceu sacrifício a Deus? Olha aí Noé oferecendo também holocausto, sacrifício a Deus. Então eles tinham agora o costume de adorar a Deus. E outra circunstância favorável é que eles tinham a liberdade dada por Deus, que incluía a permissão para comer carne. Até então eles não comiam carne. Gênesis 9, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem pode ler? Então percebam aí a permissão de Deus para comer carne e também a permissão de Deus para formar um governo humano e governar-se a si mesmo. Versículo 6 de Gênesis 9. Quem pode ler? Então percebam que mesmo depois de 2 dispensações, a inocência que Deus disse, não coma, o homem foi lá e comeu, recebeu o juízo. Deus então elabora uma nova dispensação. Deus exige sacrifícios. O que agrada a Deus? Sacrifícios. Tem que matar, tem que sacrificar animal. O homem não faz isso. Deus então, mais uma vez, derrama o seu juízo sobre o homem, dilúvio sobre o homem. Uma nova dispensação, percebam que o ambiente está mais uma vez o quê? Favorável ao homem. Mais uma vez favorável ao próprio Noé e sua família. Afinal de contas, toda a descendência agora viria de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Só que, irmãos, Deus sabia que o homem era mau, mesmo tudo sendo favorável a ele. Deus tinha a convicção de que o homem era mau. Olha aí Gênesis 8, 21. Diz assim, ó: não tornarei a amaldiçoar a terra, disse o Senhor. Por causa de quem? Do homem. Por quê? Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde quando? Sua mocidade, desde a sua meninice. O homem já nasce no pecado. É por isso que essa ideia que muitos querem incutir na cabeça de que a criança tem uma certa fase, ela é inocente. Ela não é inocente. Ela não é. Eu tenho visto isso na pele. Meu filhinho com 1 ano e 7 meses. Ele apronta. Aí ele pega o chaveiro. Eu chego em casa, ele vem, papai, eu dou o chaveiro a ele. Ele pega e bota na boca e faz assim, ó. Quem ensinou isso a ele? Esse comportamento. O comportamento dele é o comportamento de uma criança que sabe que aquilo é errado. Mas quem ensinou isso a ele? Em que escola ele aprendeu isso? É porque a Bíblia mostra que o homem é mau desde a sua meninice. E Deus sabia disso. Deus sabe disso. Não existe inocente perante o Senhor. Todos precisam se arrepender e serem salvos. Não tem um período que a criança, até uma certa idade, não, ela precisa de Jesus. E Deus sabia disso. E o que é mais interessante é que um rapaz aí entra na história, que é o próprio Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus, mas Noé não era inocente não. E você vai entender por quê. Então, nós temos aí uma nova responsabilidade dada ao homem. Depois de mais ou menos 371 dias dentro da arca, imagine, dentro de uma arca, quase 1 ano e alguns meses, 15 meses mais ou menos. Pense aí, numa arca cheia de bicho, e aquela família dentro dessa arca por 371 dias. Então Deus vem dar uma nova responsabilidade ao homem. Gênesis 8, 15 a 17. Então disse Deus a Noé: sai da sua arca, e contigo a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, e toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que façam o quê? Temos
temos aí a nova responsabilidade de Deus: povoar a terra, serem fecundos e nela se multiplicar. Ou seja, essa nova dispensação não é nada novo. Deus então ordena mais uma vez a povoar e espalhar por toda a terra. E olha o versículo 1 do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse o quê? E enchei a terra. Foi a ordem do Senhor. O que nós precisamos lembrar, irmãos, é que isso não era nada novo. Lembra em Gênesis capítulo 1, que nós falamos aqui no período da inocência, quando Deus fez o homem e fez a mulher? Deus disse a mesma coisa para Adão e para Eva, que eles deveriam ser fecundos, que eles deveriam multiplicar, que eles deveriam encher a terra. Então não temos nada de novo aí. Mas como a terra havia saído de um dilúvio, Deus então ele reforça o que já havia sido dito. Então ele manda Noé e toda a sua família saírem da arca, os animais também, para que eles venham se multiplicar, para que eles voltem a povoar toda a terra. O que é interessante notar é que Deus não especifica um lugar para esse ajuntamento, mas Deus diz o quê? Povoem a terra. Guarde isso, porque essa responsabilidade no período do governo humano aparentemente é simples, mas o homem torna tudo de Deus complicado. E uma das responsabilidades dada para Adão agora está sobre Noé: crescer, multiplicar sobre toda a terra. Lembra que Deus disse que o homem é mau desde quando? Desde a sua mocidade. Por que isso? Por que Deus está dizendo isso? Olha aí Gênesis 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e fez o quê? Gerou um filho, o quê? A sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Lembre-se que isso aí acontece depois do pecado. Por isso que essa ideia de dizer que todo mundo é filho de Deus não é. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, só que o homem pecou. E no pecado, então vem os filhos de Adão e Eva, e eles nascem no pecado. É por isso que nascem mortos espiritualmente. É por isso que são maus desde a sua meninice. E eu pedi para você guardar a vida de Noé, porque olha o que acontece com Noé depois que ele sai da arca. Gênesis 9, 20 e 21. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Ele fez o quê? Noé, em bom linguajar aqui, encheu a cara. Depois de tudo que Deus tinha feito, depois de tudo que ele presenciou, andando com Deus, ele enche a cara e chega em casa. A Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo. Aí hoje surgiu uma questão pela manhã. O crente peca, o crente vive na prática do pecado. Noé era salvo? Achou graça aos olhos de Deus, e a gente lembra que graça é o quê? Favor imerecido. Favor imerecido. Deus olha para Noé e diz: você é mau desde a sua meninice, mas eu vou ser favorável a você. Você não merece não, mas eu vou ser favorável a você. A prova é que depois de tudo que Deus fez, olha a atitude de Noé. Só para testificar o que a palavra fala. E o que é interessante, irmãos, é que depois dessa cena aí de Noé, um dos filhos dele, o mais moço, depois você pode ler, lá em Gênesis capítulo 9, ele contempla com satisfação a nudez do pai. Ou seja, ele acha graça. Ele acha aquilo divertido. Não faz nada. O pai chega em casa nu, bêbado, e ele dá risada. Parece engraçado. Mas você sabe que por causa dessa graça, hoje quando você liga a sua TV e você vê guerra em Israel, geralmente Israel está em guerra contra quem? Contra os palestinos. É dessa graça do filho mais novo de Noé que surgem os palestinos. Cã,
ou cão, como algumas Bíblias, algumas versões traz, porque Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão, o mais moço, por conta dessa graça, tem uma maldição para a descendência dele. E surgem os cananeus. Olha o povo que Israel, ao longo da história, vem travando batalhas e muitas lutas. E a gente fica assim sem entender por que tanta luta. E por que Israel luta contra os palestinos até hoje? Por causa dessa graça. Porque a Bíblia, ela traz que Cão, quando vê a nudez do pai, ele contempla com satisfação o caçula. O que é interessante é que Noé, depois que ele desperta, ele amaldiçoa o filho mais moço. Só que o mundo ele tem que girar, irmãos. Depois vocês podem ler isso com mais calma, isso é só para a nível de conhecimento. Então o mundo vai girando, a multiplicação vai acontecendo. O que é interessante é que até aquele momento todos falavam a mesma língua. Olha aí, capítulo 11, versículo 1. Quem pode ler? Pronto, a terra ia, o pessoal ia se multiplicando, a terra ia enchendo, todos falavam uma língua só. Até que vem a desobediência. Qual era a responsabilidade do homem nessa dispensação? Fazer o quê? Povoar a terra, espalhar por ela, crescer, multiplicar. Só que aí vem, irmãos, mais uma vez, o fracasso do homem. Uma coisa aparentemente simples, mas o homem costuma tornar as coisas de Deus muito difíceis. Então tem o fracasso do homem aí, Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 3. Diz a palavra do Senhor: sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, olha só que interessante: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos o quê? Uma responsabilidade simples. O homem simplesmente diz: não, vamos ficar aqui? Para que se espalhar? Vamos ficar aqui. Vamos tornar célebre o nosso nome. Vamos fazer história. Vamos construir uma torre que chegue até o céu, para que toda a nação saiba que aqui tem domínio, que aqui tem pulso firme. Só, irmãos, voltando aí nesse versículo, é interessante que a Bíblia diz que disseram uns aos outros. Ninguém começa um motim, ninguém começa uma rebelião do nada. Todo mundo ao mesmo tempo pensa a mesma coisa. Imagine só, aparentemente nós vemos aqui que todos pensaram, todos disseram: vamos construir essa torre, vamos ficar aqui, não vamos nos espalhar sobre toda essa terra. O que nós precisamos saber e aprender é que por trás de toda desobediência de um grupo, quando a Bíblia fala de um grupo como esse, há sempre um agitador principal. Tem sempre alguém alfinetando. Isso não é só naquele tempo não, nos dias de hoje. Tem sempre alguém que diz assim, ó: será que é isso mesmo? Será que ele não está equivocado? Ah, você viu fulano, você viu meu irmão fazendo aquilo, você viu meu irmão fazendo aquilo? E aí o que é que a gente faz? Não, eu não vi não, mas me conte. Me conte. Eu não conto para ninguém. Pode, minha boca é um túmulo. Aí essa pessoa conta para outro, não aguenta. Aí outro vai contando para outro. Mas percebam que o motim gerado no final começou por conta de uma pessoa. É sempre assim. Ninguém pensa ao mesmo tempo, não se engane com isso. Aí alguém se levanta e diz assim, ó: vamos parar para pensar na possibilidade de ficar aqui. Aí todo mundo embalado, interessante a ideia. E aí começa a espalhar. Mas onde descobrir isso? Como garimpar e saber quem foi o principal agitador? Porque o povo, irmãos, a Bíblia fala que eles decidem. Mas quem será esse agitador? Quem foi que estimulou tudo isso? Essa rebelião de ficar e não se espalhar. É aí que eu lanço o desafio para vocês, leitores da palavra do Senhor. Quando vocês estiverem passando por uma parte das Escrituras que tem lá escrito genealogia,
Não pule não. Muita gente não gosta de ler genealogia. Olha, pastor, mas cansa, viu? Ah, mas fulano gerou a ciclano, que depois viveu não sei quantos anos e passou para... Ah, isso me dá um nome, eu pulo logo. Não faça isso não, porque são nas genealogias que você descobre coisa. Mas você descobre cada coisa, e é nessa genealogia que você vai descobrir quem foi o agitador. Por isso que é importante estudar genealogias. Porque da descendência de Cã, do filho de Noé, nasce um que tem um destaque incrível. Olha aí, capítulo 10, versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Genealogia. Cuxi gerou a quem? Nirode. O qual começou a ser o quê? Olha, não está aí por acaso não, viu? Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi onde? Opa! Parece que a coisa começa a se encaixar. Foi em Babel, Ereque, Acabe, Calné e na terra de Sinear. Então nós temos aí quem? Nirode. Sabe o que significa o nome Nirode? Rebelião. Ou aquele que se rebela, aquele que incita o caos, o valente. Por isso a importância de se estudar genealogias, porque esse homem de destaque, ele está por trás disso aí. Qual era o propósito da Torre de Babel? Era um centro de rebelião contra Deus. Só que, irmãos, para todo fracasso deliberado do homem, tem sempre o juízo de Deus. Não se engane. Quando o homem fracassa deliberadamente, vem sempre o juízo de Deus. E aí nós temos Gênesis 11, a partir do versículo 5, diz a palavra do Senhor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Versículo 7 e 8. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Depois o Senhor os dispersou dali pela superfície de onde? Ah, não vai espalhar porque foi uma ordem? Eu vou descer, além de confundir a língua de todo mundo, vou espalhar todo mundo. Se não vai por bem, vai por mal. É Deus mostrando que os propósitos dele não podem ser frustrados. Homem nenhum frustra os planos do Senhor. Não tem como. Por mais que ele tente, ele vai ficar tentando e vai só receber juízo. Porque Deus prevalece nos seus propósitos. Se Deus disse que era para multiplicar e espalhar por toda a terra, o homem não faz, recebe juízo de graça. E Deus ainda cumpre aquilo que ordenou. Porque Deus, ele é fiel, irmãos. E aí a palavra do Senhor continua. Versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Porque ali fez o quê? E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora você entende por que tantas línguas no mundo. Se todos vieram de um casal, por que tantos idiomas? A raça é uma só, é humana. Mas por que tanta língua? Por que tanto idioma? Olha aí a resposta. Deus então espalha o homem, a força, como juízo por toda a terra, e além disso, todos ficaram confusos de línguas. O homem pode se rebelar, irmãos. Ele vai tentar mudar os planos de Deus, mas nunca vai conseguir. Leia aí Jó 42, 2. Nenhum. Deus tem plano para a sua vida. Ele tem plano para a minha vida. Eu vou tentar fazer de tudo para mudar os planos do Senhor. Eu vou conseguir? Não vou conseguir mover uma palha. É por isso que a palavra ensina, devemos confiar, devemos descansar, devemos entregar tudo ao Senhor. Porque os planos de Deus para a sua vida, eles vão se cumprir, não tem para onde correr.
Ah, pastor, mas o homem tentou impedir, o homem tentou fazer aquilo. O homem... Se é seu, Deus vai tirar no momento certo. Não precisa se desesperar. Faça a coisa certa, cumpra o propósito de Deus. Para essa dispensação, o propósito é entregar a vida a Jesus. Muitos ainda resistem. Vão continuar resistindo. Até o dia que Jesus vier levar, e aí dizer, meu Deus, agora é tarde demais, e vai ser tarde demais. Mas isso é na dispensação da graça que nós vamos ver lá na frente. Resumindo, vimos a segunda dispensação, que é a consciência. Deus, o homem falhou, Deus mandou o dilúvio. Hoje, vimos o governo humano. Deus deu uma responsabilidade ao homem, povoar e espalhar-se por toda a terra. A Bíblia mostra que o homem mais uma vez fracassa e recebe então um juízo de Deus, que é a confusão de línguas, e ele espalha o homem por toda a terra. Deus é fiel, ele cumpre os seus propósitos, ele não abre mão disso. Na semana que vem nós vamos ver o surgimento de Israel. Deus faz uma promessa ao povo. Mais uma vez Deus dá a responsabilidade ao povo. Alguns cristãos hoje, de maneira errada, não têm orado por Israel. A mídia impõe que Israel é uma nação que provoca o caos no mundo. É uma nação que traz a carnificina porque mata inocentes. Você precisa entender a história por trás de Israel. A Bíblia diz que nós precisamos orar por Jerusalém. Se Deus disse isso, é a nação escolhida, eu tenho que orar por Jerusalém. Eu tenho que orar por Israel. E você vai entender que nessa dispensação, Deus dá mais uma vez ordem ao homem. O homem fracassa e recebe o juízo do Senhor. Vamos orar ao nosso Pai. Pai, obrigado, Senhor, por todo o esclarecimento que o Senhor nos tem dado, Senhor. Obrigado porque quando nós observamos a Tua Palavra com olhos espirituais, nós podemos perceber que não tem nada complicado, Senhor. Nós, como homens falhos, é que tentamos complicar coisas simples que o Senhor nos mostra. E mais uma vez, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, porque todas essas coisas aconteceram, foram registradas para o nosso ensino, para que com os erros do passado, Senhor, não venhamos cometer no presente. Que nós possamos olhar mais e mais para o Senhor, buscar conhecer mais e mais ao Senhor, nos aprofundar na Tua Palavra, Senhor, para entender como é que o Senhor trabalha com o Teu povo. E isso, Senhor, com certeza terá um efeito tremendo nas nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor nos mostra de maneira muito clara na Tua Palavra como o Senhor tem agido. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós estamos sempre tentando dar um jeitinho. Mas louvado seja o Senhor, que os Teus propósitos, os Teus planos, eles permanecem para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos tamanha graça e tamanha revelação. Por isso é que nós oramos a Ti mais e mais, confiados na Tua vinda, no nome poderoso de Jesus.